Olá pessoal, esse vídeo vai tratar sobre a semana 3 do PET 3. Como a gente vem vendo nas semanas anteriores, a gente está estudando as classes orgânicas ou funções orgânicas. Então a gente iniciou o estudo com o estudo da função hidrocarboneto, que são compostos constituídos apenas de átomos de carbono e hidrogênio. Depois, a gente começou o estudo das funções oxigenadas. Primeiramente, as funções que contêm hidroxila, que é o OH ligado ao carbono da cadeia carbônica. A gente viu álcool, fenol e enol. A diferença entre eles é que o álcool é a hidroxila ligada a um carbono que é classificado como saturado, ou seja, ele possui apenas ligações simples. O enol é a hidroxila ligada a um carbono que possui uma ligação dupla, ou seja, um carbono insaturado, e a hidroxila ligada a um anel aromático é classificado como fenol. Anel aromático que a gente viu que possui ressonância, ou seja, tem uma dupla, uma simples, formando um ciclo. Depois, na outra semana, a gente viu as funções que possuem o grupo carbonila. Então, a gente viu a cetona e o aldeído. A diferença entre cetona e aldeído é que o aldeído apresenta a carbonila na extremidade na cadeia, ou seja, o C-O aparece na ponta de uma cadeia, sempre na extremidade. E a cetona apresenta a carbonila em um carbono que é classificado como secundário. Então, ele está no meio de dois carbonos, ou seja, você tem um carbono, esse carbono possui o dupla O e ao lado dele você tem um carbono para cada lado, tá? E esse carbono obrigatoriamente é um carbono secundário, ou seja, ele faz duas ligações com oxigênio e as outras duas têm que ser com um átomo de carbono. Com cada átomo de carbono, uma ligação simples. E essa semana a gente vai continuar vendo as funções oxigenadas, só que nesse caso serão as funções oxigenadas que apresentam carboxila, no caso do ácido carboxílico. No caso do éster, vai ser um derivado de ácido carboxílico. E o éter apresenta o COC, que é um oxigênio entre dois átomos de carbono, aquele conceito de heteroátomo que a gente viu lá no início. Então, quando a gente tem o oxigênio como heteroátomo, ele pode ser um éter ou um éster se for derivado de um ácido carboxílico. A gente vai ver a diferença entre eles. Então, inicialmente aqui no PET vai ser apresentado dois textos, que são textos é, correlacionando com fatos do dia a dia, tá? Das funções orgânicas. Então, vocês leiam esses textos. E depois aqui nos conceitos básicos ele trará o conceito relacionado com essas funções orgânicas. Então, primeiramente, ele vai falar dos ácidos carboxílicos, como os aldeídos e cetonas são caracterizados pelo grupo carbonila. Então, o ácido carboxílico possui a carbonila, só que além da carbonila, ele possui a hidroxila. Esse OH, essa ligação está conectada nesse carbono da carbonila. E aí tem um novo nome, que é carboxila, que é COOH. Então, esse primeiro O é o O da carbonila, ou seja, fazendo uma dupla ligação com esse C, e esse outro O está fazendo uma ligação simples, né, que é a hidroxila. Então, aqui a gente tem os ácidos carboxílicos possuem forma geral RCOOH ou ARCOOH. O que significa esse R e esse AR? R é de radical, então aqui no caso seria uma cadeia carbônica, tá? Uma cadeia carbônica aberta, acíclica, né? Depois aqui a gente tem um aromático. A gente tem um anel aromático, poderia ser o benzeno, por exemplo, ligado a um COOH, que seria a carboxila. Então a gente tem um ácido carboxílico. Aqui ele traz que o ácido carboxílico mais simples é o ácido metanóico, ou seja, lembra lá que o prefixo met remete a um átomo de carbono. Então o ácido metanóico possui apenas um átomo de carbono. E o ácido propanóico vai possuir 3 átomos de carbono. Então, a gente mantém aquela regra de nomenclatura que a gente viu
anteriormente. Quantidade de carbonos indicará aqui o prefixo para o nome. Só que no caso de ácido carboxílicos, a gente sempre vai colocar a palavra ácido na frente, tá? Então começa com ácido e depois segue as regras de nomenclatura. E a gente vai colocar como sufixo para os ácidos carboxílicos a palavra oico. Então ácido metanóico, ácido butanóico, ácido propanóico, ácido pentanóico, etanóico, dependendo da quantidade de átomos de carbono, certo? Depois ele vai trazer o conteúdo sobre os ésteres. Os ésteres podem ser obtidos pelas reações de ácidos carboxílicos com álcoois ou fenóis. Então, ésteres é um derivado do ácido carboxílico. Nos ésteres, o grupo RO ou fenóxido substitui a hidroxila do grupo carboxila em uma reação denominada esterificação. No caso dos ésteres, o grupo que vem do ácido carboxílico tem o sufixo -ato em vez de -ico, e o grupo que vem do álcool tem o sufixo -ila. Portanto, a reação entre o ácido propanóico e o etanol gera o propanoato de etila. Então, a nomenclatura de ésteres ela é um pouquinho mais complexa do que as outras que a gente viu, porque a gente precisa saber de onde que está vindo qual parte ali do éster, tá? Então, o éster é a junção de um ácido carboxílico e de um álcool. Então, a gente viu que o ácido carboxílico, por exemplo, aqui, ele fala que o ácido propanóico reage com etanol. Etanol é um álcool. Então, aqui, ó, no lugar desse H do grupo carboxila, vai ser substituído por uma parte carbonílica, que é uma outra cadeia carbônica, que é a advinda do álcool, tá? E aí, propanoato vem do ácido propanóico, então ó, o oico é substituído por ato e o etila vem do etanol. Então, o sufixo aqui do etanol é substituído por ila, tá? Então, esse é o estilo de nomenclatura dos ésteres. Agora que ele vem falando um pouquinho dos éteres, então com os nomes parecidos, mas com funções totalmente diferentes, temos os éteres. Então não confunda ésteres com éteres, são duas funções orgânicas diferentes, éster e éter, que são compostos que possuem um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono. Então vai ficar COC. Então, você tem o oxigênio fazendo uma ligação simples com cada átomo de carbono, tá? Como um heteroátomo. Lembra que a gente viu o conceito de heteroátomo lá no início? O heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Nesse caso, quando o heteroátomo for o oxigênio, aqui a gente tem um éter. Lembrando, qual a diferença entre éter e éster? Éster vai possuir o C-O, a carbonila, e embaixo vai possuir um CO e uma cadeia carbônica. Agora o éter possui apenas um átomo de oxigênio, então vai ser COC, tá? Aqui ele traz a parte de nomenclatura para éter, né? Então nomeamos esses compostos com o nome da cadeia carbônica mais simples, mais o infixo oxi, e em seguida acrescentamos o nome do hidrocarboneto de cadeia mais longa, ligado ao oxigênio. Então a gente vai ter uma parte de carbonos, depois o oxigênio, depois outra parte de carbonos. O lado que tiver a menor quantidade de carbonos, vocês vão contar a quantidade de carbonos. Então, por exemplo, se tiver 2 o prefixo é et, coloca a terminação ox, então vai ficar etox. A outra parte tem 3 átomos de carbono, aí você coloca o nome como se fosse hidrocarboneto. Então, 3 átomos, prop, só ligação simples, terminação o. Então, fica etox propano, tá? Então, assim que vocês nomearão um éter. Aqui ele traz o exemplo do metoxetano. Metoxetano, cadeia mais curta, contém um átomo de carbono, então met, prefixo, mais o infixo ox, mais o hidrocarboneto etano, então fica metoxetano. Aqui tem algumas imagens, né, do grupo funcional carboxila, então C-OH, esse R vai ser a cadeia carbônica. Aqui o grupo funcional dos ésteres, eu tenho uma cadeia carbônica desse lado e uma cadeia carbônica desse lado.
e eu tenho dois átomos de oxigênio. Diferentemente do éter, ó, se vocês observarem o éter, o átomo de oxigênio está entre dois átomos de carbono, tá? Aqui tem exemplos do ácido metanoico, que é um ácido carboxílico, e aqui eu tenho o propanoato de etila, que é um éster. Então eu tenho duas cadeias carbônicas, ó, parte carbônica aqui, parte carbônica aqui, certo? Então esse é o conteúdo da semana 3 do PET 3 de Química, certo?